Voltei aqui, gente, desculpem a interrupção. Então, como eu ia dizendo, ontem participei de um debate na TV Alba, que é a TV da Assembleia Legislativa da Bahia, com líderes religiosos de outras correntes, como o Espiritismo, Igreja Católica e também da Ubanda, e foi muito produtivo. Assim que sair o programa completo nas redes sociais, eu vou divulgar aqui para vocês assistirem e perceberem como foi construtiva e produtiva a conversa. A minha entrada ao vivo aqui nessa tarde é para deixar um recado muito importante. Eu fico muito preocupado que nessa altura do campeonato, em pleno 2017, ainda tenham evangélicos com uma cabeça extremista e alguns ainda falando em destruir terreiros, em quebrar a imagem de outras religiões, em declarar guerra a outras religiões. E esses irmãos, eu vou chamá-los de irmãos, apesar de eles estarem longes da fé bíblica, mas vou chamá-los de irmãos porque creem em Jesus. Mas a minha vontade, sinceramente, era nem chamar de irmão alguém que tem uma cabeça tão longe da palavra de Deus. Mas esses irmãos, eles se baseiam no Antigo Testamento em passagens onde homens como Gideão, por exemplo, foram lá e quebraram altares de deuses, de ídolos dentro de Israel. Gideão, por exemplo, quebrou um altar de Baal. E aí eles falam, nós temos que destruir a idolatria. Aqui em Salvador mesmo tem muitos lugares com imagens, com ídolos. Aqui no Dique do Tororó tem imagens. Já vi gente dizendo que queria destruir os ídolos do Dique. Infelizmente existe esse tipo de coisa. Temos que entender uma coisa, gente. Ouçam isso. Israel era a nação santa. Israel era uma teocracia até o primeiro rei ser estabelecido, então virou uma monarquia, com o rei Saul em diante virou uma monarquia. Mesmo assim, mesmo sendo uma monarquia regida pela Torá. A lei de Moisés, a palavra de Deus, era a lei de Israel. Então, quando um rei ou um profeta, um líder como Gideão se levantava para destruir altares idólatras, ele estava cumprindo a lei da nação. Porque a lei da nação proibia altares para outros deuses que não Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Entenda, nós não estamos na Israel bíblica hoje. A nossa lei não é a Torá, não é a Bíblia. Nossa lei é todo um sistema legal baseado na Constituição Federal de 88 e as demais leis. E a nossa lei permite ampla liberdade de culto religioso, inclusive o nosso cristão protestante. Então o candomblé, o espiritismo, o catolicismo, todo mundo tem direito a fazer seu culto. Óbvio, quer ver, para você entender bem essa questão. Daniel, quando estava na Babilônia, quebrou alguma imagem de algum ídolo? José, no Egito, quebrou alguma imagem de algum ídolo, entrou em algum templo de algum deus egípcio, destruiu tudo? Mesmo sendo ambos autoridades, Daniel era governador na Babilônia, José governador no Egito, eles entraram para destruir as imagens e os templos dos outros deuses? Esté na Pérsia, lugar também regido pela idolatria, ela fez isso? Não, o que eles podiam no máximo era se abster de adorar os ídolos. Dizer, eu não quero adorar os ídolos dessa terra, eu quero continuar servindo o Deus de Israel. Essa é a nossa postura no Brasil hoje. O Brasil está muito mais para uma Babilônia, para um Egito, do que para uma Israel bíblica. Nós não temos direito de sair por aí destruindo ou afrontando a religião de ninguém. Podemos guardar o direito de adorar o Deus que nós cremos e respeitar a religião do outro,
como também queremos que eles respeitem a nossa. Imagina se cada religião agora achar por bem que deve afrontar a outra, destruir os templos e os lugares de culto e o que é sagrado. É uma guerra. Não é isso que o extremismo islâmico faz e que nós tanto tememos? Eles acham que devem destruir quem crê diferente, quem busca a Deus de uma forma diferente, e aí chegam a matar essas pessoas. Mas é isso que nós tememos. Então, infelizmente, em pleno século XXI, 2017, ainda tem evangélico com essa cabeça de destruir terreiro, de destruir imagem. Lembra de Daniel na Babilônia, de José no Egito e de Esté na Pérsia. Não se dobraram a outros deuses, mas com seu testemunho, com a sua vida, glorificaram ao Deus que eles serviam, ao Senhor, o Deus de Israel. Nabucodonosor viu que Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Misael e Ananias não se dobraram ao seu Deus, mas foram guardados pelo Deus que eles serviam. Então nisso foi impactado. E é essa nossa postura, revelar por nossa submissão ao nosso Deus quem Ele é, pelo amor de Cristo, pela graça, pela misericórdia, e não travar guerra religiosa com ninguém, o que é um grande perigo e o que vai reverberar depois para a gente de maneira muito negativa. Se semearmos guerra religiosa, vamos colher também, né? Imagina aí cada um agora lutando por sua religião. Esse país vai virar uma loucura. O país laico, onde cada um pode professar sua religião, é uma bênção para a gente. É uma bênção. É uma bênção. Porque países religiosos são países opressivos, onde só uma religião domina e ninguém pode pensar diferente. Então, glória a Deus para o Brasil ainda ser um país laico e que continue sendo, e cada um busque aquilo que acredita. E, gente, se nós queremos ganhar alguém para Jesus, é dialogando, é conversando, é mostrando de fato a verdade que nós cremos. Eu creio que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu não creio que Ele é um caminho, eu creio sim que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porém, para que outras pessoas acreditem nisso também, elas têm que ver isso em mim, tem que se aproximar. Se eu fechar a porta com ódio, se eu for agressivo, como eles vão se aproximar? Foi tão gostoso ontem, porque quando acabou o nosso debate ali, o padre estava afeiçoado a mim, o líder espírita, a líder da Ubanda, inclusive mandou um WhatsApp depois, de uma maneira muito carinhosa. Nisso Jesus é revelado, não no ódio, não na agressividade. Então, pensa sobre isso, reflete sobre isso. Você não é o Gideão que vai derrubar o altar de Baal, coisíssima nenhuma, porque você não está na Israel bíblica. Você está no Brasil, um país laico, cuja lei não é a Torá. A lei são as leis brasileiras, né? Então a gente tem que respeitar. E ofensa religiosa, destruir lugar de culto do outro, invadir terreiro, quebrar a imagem do outro, é crime no nosso país, que continue sendo. Porque amanhã são nossas igrejas que podem ser quebradas também e invadidas. Pensa nisso. Shalom no seu coração.